Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Saúde Tatuapé. Caso você não tenha visto o nosso primeiro episódio, ele está gravado aqui na nossa página do YouTube. E nesse episódio nós falamos sobre a saúde da família e os 8 remédios naturais. Aproveita que você está conectado nas nossas redes sociais e nos curte também no Facebook e também no Instagram. Nessas redes sociais nós estamos como Adventistas Tatuapé. No episódio de hoje, nós iremos receber o Dr. Matheus, que é residente em clínica médica no Hospital Geral do Tatuapé. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre as doenças que acometem o coração. Fica ligadinho conosco que você vai tirar todas as suas dúvidas nesse episódio. E aproveite também para enviar esse vídeo para os seus amigos e não deixe de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Saúde Tatuapé. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde Tatuapé. E hoje, como nosso convidado, nós temos o Dr. Felipe, que é residente em clínica médica. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Felipe, você é residente em clínica médica no Hospital do Tatuapé, formado pelo Centro Universitário de Várzea Grande. E é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre prevenção de doenças cardiológicas. É possível fazer essa prevenção? Sim, com certeza. Eu acredito que a questão de prevenção de doenças cardíacas está muito envolvida na prevenção das coisas que levam às doenças cardíacas. Ou seja, prevenir essas doenças seria interferir naquilo que eventualmente vai levar o paciente a desenvolver uma doença cardíaca, né? Como exemplo, a gente tem a questão do descontrole da pressão arterial. Aqueles pacientes que já são hipertensos, é muito importante ter um controle dessa pressão, fazer o tratamento adequadamente, né? Para poder prevenir a evolução disso para uma doença cardíaca, né? Outro exemplo que a gente tem seria níveis de colesterol no sangue. É sabido que níveis elevados de colesterol podem também acabar futuramente desenvolvendo, evoluindo para uma doença cardíaca, né? Temos o infarto como exemplo, né? E outra coisa também seria a questão da diabetes, né? O paciente que é diabético é muito importante ter o acompanhamento regular e fazer o tratamento adequado, porque a diabetes também acaba evoluindo para uma doença cardíaca, né? O exemplo que eu usei seria o infarto, e tanto a pressão elevada, tanto a diabetes quanto a questão de níveis altos de colesterol, todos esses três estão envolvidos na evolução de um possível infarto no futuro, né? Então, interferindo nesses fatores, a gente consegue prevenir uma doença cardíaca, né? Eu usei o infarto como exemplo porque é o principal, é o mais prevalente, né, atualmente. Certo. E como se faz o diagnóstico de uma hipertensão, por exemplo? Porque você acabou de dizer que a pressão alterada, a hipertensão arterial, ela pode levar a uma doença cardíaca, né? Como fazer um diagnóstico de uma hipertensão? Bom, então, temos algumas formas que a gente pode usar para fazer o diagnóstico, né? Basicamente são 3. Quando o paciente apresenta no consultório para a gente com uma pressão já muito alta, por exemplo, uma pressão acima de 180 por 110 ou por 120, a gente já consegue fechar o diagnóstico de hipertensão arterial. Porém, às vezes o paciente chega no consultório, ele não está com a pressão tão alta assim, porém ela já está elevada. Então, a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, às vezes o paciente está ansioso, às vezes o paciente veio caminhando. Só isso já pode elevar a pressão dele. Então, não quer dizer que ele seja hipertenso. Okay. Então, o que a gente faz? Pede para o paciente medir a pressão dele em casa 2 vezes por dia durante 1 semana. E aí o paciente retorna com a gente e com esses valores a gente faz um cálculo, uma média, para ter certeza se realmente o paciente é hipertenso ou se eventualmente a pressão dele sobe por conta de algo que ele estava fazendo antes, né? E o outro meio seria através de um exame, né, que a gente chama de mapa. É um exame que ele monitora, o paciente fica 24 horas do dia com o aparelho
que monitora a pressão dele. E a cada alguns minutos, o aparelho mede a pressão e registra, né? A gente faz isso naqueles pacientes que, toda vez que vai no consultório, a pressão está boa, porém, no dia a dia, às vezes o paciente vai medir na farmácia ou em algum outro serviço de saúde, a pressão acaba ficando alta. Ou seja, só ali com a gente ela não está alta, mas eventualmente durante a semana a pressão sobe. Então, com esse aparelho a gente consegue pegar esses momentos, tá? Então, através desses 3 métodos a gente consegue fechar o diagnóstico. É interessante mesmo essa questão do mapa, porque, por outro lado, também tem a síndrome do avental branco, né? Durante a semana, o paciente ele está estável, com a pressão regulada, dentro dos parâmetros normais, mas ao chegar no consultório e deparar com o médico, a pressão dele eleva. Chamamos de síndrome do avental branco, né? Então, é bem interessante esse mapa. E a diabetes, como que se dá um diagnóstico de um paciente com diabetes? Diabetes tipo 2, que nós temos aí visto que tem crescido muito o índice de pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida na fase adulta, né? Bom, o diagnóstico também a gente tem algumas formas, né? A principal seria através da glicemia de jejum, ou seja, o paciente ele tem que estar 8 horas de jejum, é colhido o exame de sangue e a gente consegue avaliar os níveis de glicemia. Se o paciente em jejum tiver uma glicemia acima de 180, em 2 medidas diferentes, em dias diferentes, a gente consegue fechar o diagnóstico. Além disso, a gente costuma associar uma outra medida, né, que seria a medida da hemoglobina glicada. É um exame de sangue também, que ele é mais específico. Ele avalia a glicose no sangue do paciente nos últimos 3 meses. Então, com isso, a gente consegue pegar aqueles pacientes que, por exemplo, na noite anterior ao exame, ele fez uma alimentação rica em carboidrato, ele fez o período de jejum, mas na hora de colher o exame pode estar falseado. Então, na hora que a gente pega a análise dessa hemoglobina glicada, a gente consegue avaliar como que é os últimos 3 meses do paciente. Então, isso consegue corroborar ali para o diagnóstico. Nossa, interessante. Então, quer dizer que só o exame de glicemia em jejum não é eficiente para um diagnóstico de diabetes. E é possível controlar a hipertensão e a diabetes para que não ocorra maiores danos, como, por exemplo, chegar a um infarto? É possível? Sim, é muito possível. Inclusive, quando a gente está com um paciente que tem esse diagnóstico de hipertensão arterial, de diabetes, ou até mesmo os 2 diagnósticos, a base do tratamento é a atividade física e uma alimentação saudável. Porque esses 2 fatores, eles acabam contribuindo para o tratamento e ajuda também no controle dos níveis da pressão do paciente e dos níveis de diabetes. É sabido que paciente que é hipertenso e mantém os valores elevados de pressão tem um risco muito maior de evoluir para um infarto ou até mesmo um AVC no futuro, né? E da diabetes, de forma indireta, isso também ocorre, porque o paciente diabético ele tem uma resistência insulínica, né? E isso contribui muito para uma pior saúde dos vasos. E um vaso que não é saudável, ele também acaba contribuindo futuramente para um infarto. Então, interferindo na questão do controle da diabetes e da pressão alta, a gente consegue, de uma forma, prevenir o risco de um futuro infarto. Interessante. Então, quer dizer que além do uso de medicação, que provavelmente, assim, com certeza você prescreve para o controle da hipertensão arterial e da glicemia alterada, então você orienta também uma alimentação saudável e exercícios físicos. Faz parte também do tratamento prescrito por você, doutor Matheus? Isso, porque tem muitos pacientes que às vezes só confia no remédio, na medicação em si, né? E a medicação ela tem o seu papel, ela é importantíssima, mas ela não consegue trabalhar sozinha. A medicação atua ali no organismo do paciente, mas se ele manter uma alimentação irregular ou não ter uma prática regular de atividade física, a medicação sozinha não dá conta. Então, o paciente ele pode ter ainda um aumento dos níveis de colesterol. Então, a medicação pode estar lá melhorando a pressão dele,
Mas, devido à alimentação irregular, o colesterol vai estar altíssimo e aí isso vai desbalancear todo o tratamento do paciente. Então, de alguma forma, isso tudo tem que estar bem casado, a questão do tratamento farmacológico com medidas básicas de vida, como a questão da atividade física. Perfeito. E qual é a adesão dos seus pacientes, os pacientes que você atende, para essas orientações de exercícios físicos e alimentação? Primeiro, exercícios físicos, que eu acho assim que algumas pessoas são um pouquinho mais resistentes. Algumas dizem que não tem tempo, outras dizem que começa na segunda-feira. Como que é a adesão? Como que esse paciente recebe essa orientação? Olha, é mais ou menos isso do jeito que você falou. É bem difícil. A grande maioria dos casos, dos pacientes que eu atendo, eles sempre usam a desculpa do tempo. Né? Ah, não tenho tempo, doutor. Eu chego tarde em casa, ou eu moro numa região que eu não tenho aonde fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, ou até mesmo a questão financeira. Não consigo pagar uma academia, né? Então, eu sempre procuro focar na importância da atividade física. Eu gosto sempre de explicar, né, o porquê que a atividade física faz diferença ali na vida da pessoa. Até porque todo mundo fala, a atividade física é importante, é bom para a saúde, mas nem todo mundo sabe o impacto disso. Então, é importante a gente detalhar isso para o paciente, né? E, além disso, depois de falar assim, eu tento encaixar na rotina do paciente qual a melhor forma dele fazer atividade física. Né? Tem estudos que falam que, a maioria dos estudos, eles trazem que se o paciente ter uma prática de atividade física maior que 2 horas por semana, já tem um benefício de 30% ali de prevenção de um risco de um infarto. E isso de atividades leves, como, por exemplo, uma simples caminhada, que o paciente pode fazer num parque ou em algum outro lugar, ou numa esteira. E se o paciente às vezes não consegue, por exemplo, nossa, doutor, 2 horas é muito para mim na semana, eu não tenho isso, não consigo. Então, a gente tem a opção de fazer 60 minutos a 75 minutos de corrida, por exemplo. As pesquisas trazem que acima de 70 minutos de corrida durante a semana já é suficiente para melhorar o risco cardiovascular do paciente. Poxa, interessante. Então, você pode associar ali, ou faço uma caminhada por 2 horas na semana e posso fragmentar isso, né? 30 minutos, ou faço 1 hora em um dia, 1 hora em outro. Ou se não, pego um dia na semana e faço uma corrida de 1 hora. Também já ajuda muito. O importante é se exercitar. Exatamente. E quanto à alimentação? A alimentação é importantíssima, principalmente na questão do colesterol. Porque é um trio de doenças, a questão da diabetes, da pressão alta e do colesterol. As 3 doenças, elas estão interligadas. Uma doença acaba piorando a outra, né? Porque colesterol elevado aumenta o acúmulo de gordura no corpo, isso aumenta a resistência à insulina, e o aumento da resistência à insulina piora a diabetes do paciente, e também aumenta a pressão. Então, a alimentação, a alimentação saudável, ela acaba ajudando na redução dos níveis de colesterol no sangue. Tem um estudo, inclusive, que foi publicado recentemente, foi realizado na Espanha, em que selecionaram 7.000 pessoas, voluntários, né? E desses 7.000 foi dividido em 2 grupos, em que um grupo foi orientado a fazer uma dieta mais saudável, baseada na dieta do Mediterrâneo, ou seja, com azeite, frutas, legumes, cereais e frutas. E o outro grupo só foi orientado a fazer uma redução de gordura da alimentação, né? E durante o estudo eles perceberam que nesse grupo que foi focado numa dieta mais saudável, houve uma redução de 35% no risco de um infarto e de 49% no risco de um AVC, de um derrame. E no outro grupo não teve tanta diferença. Ou seja, os estudos já mostram a importância de uma alimentação saudável ali na vida da pessoa. E na hora que a gente estuda isso, a gente vê que é por conta da questão dos níveis de colesterol também. Interessantíssimo. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Já vamos estender o convite para que você volte outras vezes
para dar continuidade a essa questão importantíssima de controle da hipertensão, do diabetes, através de exercícios físicos e uma alimentação saudável. E, mais uma vez, muito obrigada.